Pessoal, vamos para a aula. Nós terminamos a nossa introdução à farmacologia, né? Falamos sobre as duas grandes áreas da farmacologia, a cinética e a dinâmica. Então, sempre lembrar que a cinética fala sobre a movimentação do fármaco no corpo, como ele é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. E a dinâmica trata da relação do fármaco com o seu receptor, lá no sítio de ação. Então, ela fala do efeito farmacológico, né? O que de fato o fármaco altera na nossa célula e que vai se traduzir num efeito farmacológico, né? Numa alteração bioquímica que vai levar a uma alteração fisiológica que era desejável, né? E que a gente chama de efeito farmacológico. Analgésico, anestésico, anti-inflamatório, antirreumático, enfim, os mais diversos efeitos farmacológicos que a gente tem atualmente disponíveis. Nossa, tá doido. Então vamos começar a falar hoje da nossa classe dos anti-inflamatórios. No caso de vocês, odontólogos, são medicações que vocês vão prescrever com uma certa... fazer uso, né, e prescrever com uma relativa frequência, porque as inflamações são muito comuns, né, nos processos que vocês vão desenvolver na boca, nas cirurgias, porque a boca é um ambiente contaminado, né, com a presença de bastante micro-organismos do ambiente que entram diretamente na nossa boca. Então, as lesões na boca podem acabar inflamando, e é normal que inflamando e infeccionando, quando infeccionarem, vão demandar antibióticos. Quando só inflamarem, vão demandar anti-inflamatórios, que é a classe que a gente vai estudar hoje. Lá no Moodle, eu coloquei para vocês esses desenhos, né? Se algum de vocês, gente, ainda estiver sem acesso ao Moodle, é preciso que vocês informem para mim, tá? Põe lá, manda uma mensagem com seu nome e o curso e a disciplina, né? Então lá, farmacologia, aluno fulano de tal, não tenho acesso ao Moodle ainda, porque vai entrar a semana de prova, você não pode entrar na semana de prova sem o acesso ao Moodle, porque a prova está no Moodle. Vamos lá. Só desconectar meu mouse aqui. Conectar outra vez, porque ele não está funcionando direito. Então, vamos lá. Quem são os fármacos anti-inflamatórios? São fármacos usados, né, como o próprio nome diz, para conter o processo inflamatório. Só que eles têm um espectro farmacológico mais amplo. Como as inflamações também estão vinculadas à dor, né, o tecido inflamado também está hiperalgésico, né, é um tecido dolorido, os anti-inflamatórios, à medida que vão contendo a inflamação, também diminuem a nossa percepção sobre a dor. Então, além de anti-inflamatórios, também são analgésicos. Como o processo inflamatório pode levar a um aumento da nossa temperatura corporal, mediada pelo hipotálamo, é muito comum que durante processos inflamatórios mais intensos a gente desenvolva febre. Então, os anti-inflamatórios também são antitérmicos. Isso faz deles bastante populares, porque são anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos. Como a febre, a febre e a dor inflamatória são muito comuns, porque a inflamação, gente, é um processo subjacente a praticamente todas as patologias. Se vocês me perguntassem uma patologia que não envolve um processo inflamatório, tem algumas, né? A depressão não é uma doença de origem inflamatória, a fibromialgia não é, algumas doenças específicas não são, mas a imensa maioria dos processos patológicos tem um processo inflamatório subjacente. De uma simples acne, né, de uma inflamação numa glândula sebácea da pele, até uma neoplasia maligna do intestino, diferentes patologias, mas com um processo inflamatório de base. As reações alérgicas, no geral, são processos inflamatórios agudos.
ou mesmo crônicos. Então, as inflamações precisam ser entendidas não como algo negativo, tá, gente? Inflamação, alguém se lembra quando se tiveram patologia comigo? Não sei se tiveram, acho que estão tendo agora, né? Mas eu sempre falo que a inflamação acontece sempre que o nosso tecido sofre lesão. Então, nossos tecidos não se inflamam espontaneamente, eles têm que ter sido agredidos. Que tipo de agressão? Um impacto mecânico, uma pancada, um impacto, uma agressão térmica, né, uma queimadura a quente ou a frio, uma agressão microbiológica, um parasita entrando no seu tecido. Então, o tecido inflama, as células do tecido inflamam quando sofrem um tipo de agressão. Qual que é a ideia desse tecido que foi agredido e inflamar, gente? A inflamação é um processo que conduz ao reparo. Então, os meus tecidos inflamam para sofrerem reparo. Aquela lesão sofrida é reparada ao longo do processo inflamatório. É esperado que um processo inflamatório normal seja autolimitante, ou seja, ele surge no tecido lesionado, promove o processo de reparo por regeneração ou por cicatrização, e ao final desse processo de reparo, a inflamação desaparece sozinha. Então, quem, por exemplo, acompanha, por exemplo, uma acne, né, aquelas pessoas que não conseguem não mexer na sua acne, você repara que o processo inflamatório se instaura, né, fica quente, vermelho, dolorido, inchado, com todos os sinais da inflamação. E aí, se você não mexe, aquela inflamação tem um ápice, um auge, e depois ela vai desaparecendo, e onde estava aquela acne imensa, volta a ser sua pele normal. Ou seja, esse é um processo inflamatório fisiológico, tudo ok, ele ocorreu, promoveu reparo no tecido lesionado, e depois ele se extinguiu naturalmente. A questão é que muitas das inflamações não se extinguem naturalmente. Alguns processos inflamatórios, eles se descontrolam e aí eles se perpetuam no tempo. Por quanto tempo? Horas, dias, semanas, anos, quase décadas? Sim, eu posso ter um processo inflamatório que me acompanha ao longo da minha vida. Um processo inflamatório recorrente. Um tecido que sofreu uma lesão, inflamou, mas o processo inflamatório se descontrolou. E aí ele mesmo começa a gerar lesão no tecido e esse tecido nunca mais se recupera. Com o passar do tempo, esse tecido vai mudando sua arquitetura, ele vai ficando disfuncional. Essa inflamação prolongada é patológica. A gente diz que é um processo inflamatório crônico. Crônico porque ele se perpetuou no tempo, ele ficou longo, ele ficou mais demorado do que deveria, e ele não está conduzindo o tecido ao reparo, ele está conduzindo o tecido à fibrose, à mudança arquitetural do tecido. Nesses casos, é importante que eu entre com uma medicação anti-inflamatória para cessar esse processo inflamatório. Tá? Mas além, e aí lógico, né, esse tecido dói, se ele está cronicamente inflamado, ele dói. À medida que o meu anti-inflamatório faz efeito anti-inflamatório, à medida que ele regride a inflamação, a dor regride junto. E também a febre provocada pela inflamação, quando provocada pela inflamação, a febre também regride. Por isso, esses medicamentos têm triplo efeito farmacológico: anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Para torná-los ainda mais populares, né, não bastassem o fato deles terem triplo mecanismo de ação, eles pertencem, os anti-inflamatórios não esteroidais, pertencem a um grupo de medicamentos. Por que não esteroidais? Porque tem dois tipos de anti-inflamatórios: esteroidais e não esteroidais. Então, hoje nós vamos falar dos esteroidais. Vou mudar um negocinho aqui de lugar. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como eu venho dizendo, o que torna eles ainda mais populares é o fato de que eles são medicações de venda livre. O que significa isso? Você não precisa sequer de uma receita.
para adquiri-los. Você compra eles na farmácia como se fosse uma bala, um shampoo, um produto de higiene pessoal. Você chega lá e fala, eu quero um ibuprofeno, quero um diclofenaco, quero uma nimesulida. São medicamentos muito populares, uma dipirona, um paracetamol. Os fármacos dessa classe, anti-inflamatórios não esteroidais, eles são muito populares principalmente por isso, porque são adquiridos de forma livre nas farmácias, não precisa de receita, muito menos de retenção de receita, e são chamados de medicamentos MIPs, né? Medicamentos isentos de prescrição. Com certeza, todos vocês têm aí na sua casa um desses medicamentos. Eles fazem parte, né, do nosso cotidiano. Tem uma lesão muscular, num esporte, tem uma indisposição, um comecinho de febre, um pouquinho de dor, né, uma dor no articular, você manda um anti-inflamatório não esteroidal. Cada família, né, tem o seu anti-inflamatório de uso comum, né? Vocês vão chegar a encontrar famílias que usam basicamente diclofenaco, o famoso cataflã. Outros vão ser usuários do Advil, né, do ibuprofeno. Outros vão usar nimesulida, né? Não, na casa a gente toma nimesulida quando tem qualquer um desses problemas. Nessa aula vocês vão conhecer esses fármacos e quais são as vantagens e desvantagens de fazer uso deles. Quando forem tendo dúvidas, vocês vão abrindo o áudio aí e vão me perguntando. Antes de falar dos anti-inflamatórios, para explicar como é que eles agem, qual é o mecanismo de ação desses fármacos, eu preciso explicar um pouquinho sobre a inflamação. Inflamação, gente, de agora em diante, na cabeça de vocês, primeiro assim, descreve para mim como é que fica um tecido inflamado. Quem pode abrir um áudio e dizer para mim, professor, quando inflama, por exemplo, na pele, fica assim, 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 assado. Quais são as características de um tecido inflamado? Não, ninguém? Vermelhidão, inchaço. Ele incha, né? Fica dolorido, ele fica vermelho. Por que ele está inchado, vermelho e quente? Ele está assim, gente, porque o tecido inflamado ele tem uma característica. Os vasos sanguíneos do tecido inflamado estão todos dilatados. E o processo inflamatório só se mantém enquanto a vasodilatação se manter. Ele só se mantém quente, inchado e dolorido enquanto o fluxo sanguíneo nele estiver bastante volumoso. E o fluxo sanguíneo só fica bastante volumoso se os vasos estiverem dilatados. Portanto, gente, a inflamação requer vasodilatação. Essas duas palavras devem andar a partir de hoje gravadas na mente de vocês. Elas têm que estar ligadas umas às outras. Inflamação demanda vasodilatação. Eu encerro o processo inflamatório assim que eu consigo reverter a vasodilatação. Se os vasos dilatados voltarem para o seu estado normal e o fluxo sanguíneo se normalizar no tecido que estava inflamado, ele desinflama. Então, atacar a vasodilatação é uma forma de impedir a inflamação. Só que a inflamação tem duas fases. Inicialmente, gente, assim que você sofre a lesão, essa célula aqui, ó, ficou ruim de ler, quem não conseguiu entender pelo desenho, essa célula se chama mastócito. Assim que você sofre a lesão, o mastócito libera substâncias que ele tem dentro dele, já produzidas. Especialmente histamina, grava esse nome, ela é muito importante na farmacologia, histamina, bradicinina e PAF. Então, assim que você sofre uma lesão num tecido, os mastócitos presentes naquele tecido liberam essas substâncias. Histamina, bradicinina e PAF. Sabe o que essas três substâncias fazem? Vasodilatação. Então, de imediato, você sofre uma lesão num tecido, o mastócito do tecido libera essas substâncias e essas substâncias promovem vasodilatação. Como eu falei, a vasodilatação induzida por histamina, bradicinina e PAF vai deixar aquele tecido inchado, cheio de sangue, quente, cheio de sangue, vermelho, cheio de sangue e dolorido.
Especialmente por causa dessa daqui, ó, bradicinina. É uma substância que gera dor, que irrita as nossas terminações nervosas e provoca dor. Então, de cara, o mastócito inicia o processo inflamatório. E o processo inflamatório ele tem essa fase inicial, né? Essa fase aguda, em que quem está vasodilatando o tecido nessa fase aguda? Histamina, bradicinina e PAF. Quem produziu? Mastócito. Só que essas substâncias, gente, elas não vasodilatam o tecido de forma crônica, prolongada. Elas são responsáveis pela inflamação na sua fase aguda. Fase aguda da inflamação, quem é que está vasodilatando o tecido? Os vasos do tecido inflamado. Histamina, bradicinina e PAF. Com o passar do tempo, essa enzima aqui se ativa. Fosfolipase A2. Gente, eu estou dizendo que a fosfolipase A2 é uma proteína que atua como uma enzima. Eu já disse isso para vocês. Sempre que eu falar que uma proteína é uma enzima, o que ela está fazendo dentro da célula? No caso aqui, dentro da célula inflamada. Qual é o papel de uma enzima? Essa é uma coisa que todos vocês devem ter na ponta da língua. Qual é a função de uma enzima? Catalisar. Catalisar. O que é catalisar? Acelerar. Acelerar uma reação química. Isso, acelerar uma reação química que acontece dentro de ambiente biológico, dentro da célula. Então, sempre que pensarem em enzimas, eu quero que o cérebro de vocês faça a seguinte conexão. Tem uma substância na célula sendo transformada em outra. Tem uma reação química acontecendo. Enzimas fazem isso. A fosfolipase A2, quando ela se ativa, gente, ela vai se ativar por conta da lesão ou por conta de citocinas inflamatórias que essas próprias células de defesa aqui, ó, mastócito e macrófago, liberam. As células de defesa em geral, né, que vocês vão conhecer na imunologia, essas células em geral produzem citocinas inflamatórias. Essas citocinas, junto com a lesão, ativam a fosfolipase A2. Ela é uma enzima. Se ela é uma enzima, o que ela faz? Ela vai, olha o nome dela, gente, fosfolipase. Ase de enzima, fosfolipase, fosfolipídios. Então, ela é uma enzima que quebra fosfolipídios. Onde eu tenho fosfolipídios na minha célula? Onde eles estão armazenados? Em grande quantidade na minha célula. Na membrana plasmática? Na membrana? Na membrana plasmática. É a principal fonte de fosfolipídios das nossas células. Então, o que é a fosfolipase quando ativada no tecido inflamado? E ela é uma enzima inflamatória, tá? Ela não está ativada em todas as células do seu corpo, não. Se você sair ativando fosfolipase no seu corpo, você vai gerando inflamação. Porque, olha o que ela faz. Ela ataca os fosfolipídios da membrana e quebra esses fosfolipídios, gerando uma outra substância chamada ácido araquidônico. Então, a fosfolipase A2 é uma enzima que catalisa qual reação? A conversão dos fosfolipídios em uma outra substância chamada ácido araquidônico, também de natureza lipídica. Por que produzir essa substância é um evento inflamatório? Reparem, a parte mais importante da aula. O ácido araquidônico produzido pela fosfolipase A2, a partir dos fosfolipídios, ele vai ser usado agora por uma segunda enzima. Opa, entrou mais uma enzima em cena. A ciclooxigenase 2. Eita, que nome, hein? Então a gente vai chamar ela de COX-2. Ciclooxigenase 2. COX-2, mais uma enzima inflamatória. Por que a COX-2 é inflamatória? Porque ela vai pegar o ácido araquidônico que a fosfolipase A2 acabou de produzir. Então, a ciclooxigenase A2, ela utiliza o ácido araquidônico para produzir essas três substâncias aqui, gente. De nomes bem puxados. Prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos. Eu quero que, inicialmente, vocês chamar a atenção de vocês para o fato de que a COX usa ácido araquidônico para produzir prostaglandinas e prostaciclinas. São várias moléculas diferentes, mas a mais importante das prostaciclinas é a PGE2.
ou a prostaglandina E2. A mais importante das prostaciclinas é a prostaciclina I2, ou PGI2. Por que essas substâncias são importantes? Olha aqui o que elas promovem, gente. Vasodilatação, aumentam a sensibilidade à dor e geram febre. Opa! Essas substâncias vão provocar ao longo do tempo, e elas são produzidas podem ser produzidas continuamente pela célula por longos períodos, e aí elas vão gerar o quê? Inflamação nesse tecido, porque estão provocando especialmente qual processo? O que elas estão provocando? Que a histamina, a bradicinina, o PAF também provocavam, só que provocavam de forma aguda. Agora a PGE e a PGI vão provocar isso ao longo do tempo, cronicamente. Qual o processo? Que vai sustentar a inflamação crônica. Vasodilatação. Vasodilatação. Então, gente, quem vasodilata no começo são as no começo da inflamação, na fase aguda, histamina, bradicinina e PAF. Na fase crônica, vasodilatação é promovida por prostaglandinas e prostaciclinas. Quem produziu? A COX-2. Usando qual substância? Ácido araquidônico. E quem produziu? A fosfolipase A2. Usando qual substância? Fosfolipídios. Eu quero que vocês entendam que a célula inicia uma cascata inflamatória para manter o tecido vasodilatado por mais tempo. Porque alguns processos inflamatórios mais intensos precisam demorar mais tempo, porque a lesão é grande. Demora a acontecer o reparo. Até aqui tudo bem, o problema é quando essa inflamação se descontrola e fica crônica. Aí ela vai alterar a estrutura do tecido, de forma patológica, ela vai gerar uma fibrose. Entendida essa primeira parte? Tem que entender isso aqui. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vocês repararam que a ciclooxigenase, ela pega o ácido araquidônico, produz prostaglandina e prostaciclina, que vão gerar o processo inflamatório, e elas também, a ciclooxigenase também produz o tramboxano. Deixa o tramboxano à parte, o tramboxano A2, o TXA2. Ele promove a agregação plaquetária, então ele é um agente coagulante do sangue. Tá? Então, o tramboxano não está envolvido no processo inflamatório. Ele é, na verdade, uma substância anti-inflamatória, porque ele promove a agregação plaquetária e coagulação do sangue. Então, grave que o tramboxano, o papel dele é coagular o sangue, formar trombos, gerar agregação plaquetária. Tá? Então, quem é que está envolvido na manutenção dos 3 produtos da ciclooxigenase 2, quem de fato está envolvido na manutenção do processo inflamatório são prostaglandina e prostaciclina. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu quero interromper esse processo inflamatório. Ele se tornou crônico. O que eu posso fazer nessa célula? Primeiro eu vou perguntar o seguinte. Se eu quiser parar o processo inflamatório na fase aguda, quais substâncias eu preciso impedir que hajam? Essa aí, histamina, bradicinina e PAF. Perfeito. Por isso que para tratar inflamações agudas de natureza alérgica, eu uso antihistamínicos. O nome já diz, né? Antihistamina. Bloqueiam as ações da histamina. Já na fase crônica, quando o meu objetivo é parar as prostaglandinas e as prostaciclinas, impedir a produção delas, como é que vocês fariam isso, gente? Como é que vocês parariam a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, especialmente da PGE2 e da PGI2, que são responsáveis pela manutenção do estado vasodilatado e vai gerar inflamação crônica? Impedindo a ciclooxigenase 2? Bloqueando a ciclooxigenase 2. Perfeito, já falei para vocês, né? Quando eu vejo uma enzima, eu já desconfio. Um farmacologista, quando ele vê uma enzima, ele pensa, será que eu não posso desenvolver uma molécula
para ativar ou para inativar essa enzima? Então, enzimas são alvos preferenciais de fármacos. Grande parte dos fármacos vão agir sobre enzimas. E sim, uma das coisas que eu posso fazer para parar a inflamação é parar as ações da ciclooxigenase 2. Desenvolver uma molécula que se ligue na ciclooxigenase 2 e torne essa enzima inativa. Concorda que se eu fizer isso, o ácido araquidônico não será convertido em prostaglandinas nem em prostaciclinas. Ou seja, essas substâncias vão parar de ser produzidas. Elas não estavam mantendo o estado vasodilatado ao longo do tempo, os vasos vão voltar ao normal e a inflamação vai acabar. Acabei de apresentar para vocês o mecanismo de ação de todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Ibuprofeno, acetilsalicílico, diclofenaco, meloxicam, celecoxib, mesolida, todos esses medicamentos são todos eles inibidores da ciclooxigenase 2, da COX-2. Ao inibirem a COX-2, a produção de prostaglandinas e prostaciclinas cessa e o quadro inflamatório desaparece. Foi? Uma pergunta. Quando eu paro de produzir prostaglandinas e prostaciclinas, olhando os efeitos biológicos que elas desempenham no nosso corpo, qual é o efeito farmacológico que eu tenho, gente, quando eu paro de produzir essas duas substâncias? A vasodilatação acaba. Qual que é o efeito farmacológico que vai resultar? Qual é o efeito farmacológico, gente? De eu cessar a vasodilatação num tecido, revertê-la? Vai parar a inflamação. Cicatrizar. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Se para a vasodilatação, anti-inflamatório. Lembra, a inflamação só acontece enquanto a vasodilatação estiver acontecendo. Qual é o efeito? Se eu reduzir a dor, gente, como é que chama esse efeito farmacológico? Como? Analgésico? Analgésico. E se eu reduzir a febre, como é que vocês chamam esse efeito farmacológico? Antitérmico. Antitérmico. É isso que eu queria que você soubesse. Parar a produção de prostaglandinas e de prostaciclinas tem efeito farmacológico triplo. Eu reduzo febre, reduzo a sensibilidade do tecido à dor e também reduzo a inflamação. Por isso, anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Triplo efeito farmacológico ao bloquear COX. Ok? Só quero chamar a atenção para vocês para essa outra enzima aqui, ó, lipoxigenase, LOX. A lipoxigenase, que a gente chama de LOX, ela também é inflamatória. Por quê? Porque ela usa o ácido araquidônico, inclusive ela compete com a COX, porque ambas essas enzimas, tanto a LOX como a COX, usam ácido araquidônico para produzir leucotrienos. Desculpa. Tanto a LOX quanto a COX usam o ácido araquidônico para produzir substâncias inflamatórias. A COX usa o ácido araquidônico para produzir prostaglandinas e prostaciclinas. Já a LOX usa o ácido araquidônico para produzir leucotrienos. Os leucotrienos também são substâncias inflamatórias, assim como a prostaglandina e a prostaciclina. A diferença é que o leucotrieno ele não tem grande importância na inflamação dos demais tecidos. Ele vai ser muito relevante na inflamação pulmonar, tá? Por quê? Porque leucotrieno provoca broncoconstrição. Ele fecha, diminui o calibre dos nossos brônquios. E o fluxo de ar fica dificultado. Então, ele prejudica a respiração. Os leucotrienos são um grande problema na inflamação pulmonar, porque eles podem, inclusive, bloquear completamente a minha respiração. Num broncoespasmo, ou seja, no fechamento dos meus brônquios. O ar não passa. É isso que sofre um asmático, tá? Num asmático, o ácido araquidônico é convertido pela LOX
em leucotrienos. E os leucotrienos broncocontraem, ou seja, fecham os brônquios do asmático. E com isso o asmático tem uma dificuldade respiratória ou tem a respiração completamente bloqueada, o que pode ser inclusive fatal. Fora dos pulmões, a minha atenção se volta para a prostaglandina e prostaciclina, porque fora dos pulmões, a minha preocupação é a inflamação crônica, é a vasodilatação que elas provocam. Porque os demais tecidos não conduzem ar, né? Então não tem que me preocupar com o fluxo de ar. O único tecido que conduz ar dentro de tubulações é o pulmão. E aí os leucotrienos, como promovem o fechamento das vias aéreas inferiores, são bastante perigosos nos pulmões e são a origem da crise asmática, das bronquites e até mesmo da morte, né, provocada pelo bloqueio respiratório na crise grave de asma. Tá certo? Cientes disso, gente, vocês já me falaram aí de forma correta, uma colega falou que um dos jeitos de eu parar a inflamação é parar a COX. Ok. Mas supondo que eu quisesse parar a inflamação nos pulmões. Opa, nos pulmões, o meu problema não é só prostaglandina e prostaciclina, meu problema é leucotrieno. Bloquear a COX vai impedir a produção de leucotrienos ou só vai impedir a produção de prostaglandinas e prostaciclinas? Usar essas medicações aqui, ó, que bloqueiam a COX, vai parar a produção de leucotrienos ou pode até aumentar? Se parar uma, para todas, né? Não. Não para, não. Tem que parar o ácido araquidônico. Ó, Mas todos os anti-inflamatórios não esteroidais estão presentes esse LOX? Ó, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, essa turma aqui, são bloqueadores de COX-2. Então, quando você ingere eles, eles só bloqueiam a ação da COX. Ela para de converter ácido araquidônico em tramboxano, prostaglandina e prostaciclina, com efeito anti-inflamatório, analgésico, antitérmico e ainda agregante plaquetário, antiagregante plaquetário. Agora, se eu quiser parar a produção de leucotrienos, não é a COX que eu tenho que bloquear, é quem? Quem é que produz o leucotrieno? É outra enzima, não é a COX. É a lipoxigenase. Eu quero que vocês saibam, esses anti-inflamatórios não bloqueiam a lipoxigenase. Então, por exemplo, se eu estou com um quadro de asma, porque eu estou produzindo muito leucotrienos, de nada adianta tomar esses anti-inflamatórios, porque eles são só bloqueadores de COX, eles não bloqueiam LOX. E aí a LOX continua usando o ácido araquidônico para produzir leucotrienos. Ela pode até produzir mais leucotrienos quando eu estou tomando esses anti-inflamatórios. Alguém saberia me explicar por quê? Por que sobre o uso de anti-inflamatórios, a minha asma, a minha bronquite pode até piorar? Falar, mas elas são anti-inflamatórias, por que elas piorariam? Porque a minha falta de ar pioraria usando anti-inflamatórios não esteroidais. Alguém consegue me explicar? Não? Não consegui, eu vou dar até uns pontinhos extras. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, tá. Ninguém ganhou ponto extra. Ó, por que num indivíduo que toma anti-inflamatório, a asma pode até piorar? Porque esse anti-inflamatório não esteroidal, gente, ele só bloqueia a COX. Como a COX e a LOX disputavam o ácido araquidônico, com a COX bloqueada, todo o ácido araquidônico presente na célula vai ficar disponível exclusivamente para quem? Para a LOX. E a LOX vai ficar livre para usar todo o ácido araquidônico disponível para ela produzir leucotrienos. E com isso, no pulmão, a broncoconstrição vai piorar. Tá certo? Então, o bloqueio de COX, ele é um eficaz anti-inflamatório nos demais tecidos. Mas na inflamação pulmonar, a minha preocupação é especialmente com os leucotrienos.
Como é que eu pararia os leucotrienos? Ora, bloqueando a LOX. Nós não temos no Brasil medicamentos que bloqueiam a LOX. Então, eu não consigo bloquear a LOX. Me dá uma outra opção para eu parar a produção de leucotrienos, já que eu não consigo bloquear a LOX. E já que bloquear a COX não adianta, porque a LOX continua ativa produzindo leucotrienos. Qual seria um jeito de eu barrar toda a cascata inflamatória? Barrar a enzima fosfolipase? Perfeito. Se eu inativar a enzima fosfolipase, gente, porque se eu paro essa enzima, ela vai parar de converter fosfolipídios em ácido araquidônico. Quando ela parar de produzir ácido araquidônico, olha, sem ácido araquidônico, não interessa se a minha célula está cheia de LOX ou cheia de COX-2. Essas duas enzimas não vão conseguir trabalhar, porque elas trabalham em cima de quem? Do ácido araquidônico. É o ácido araquidônico que elas usam para converter nos seus produtos, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos. Então, sem ácido araquidônico, toda a cascata inflamatória para. Toda. Por isso que, reparem que quando eu bloqueio só a COX, eu paro um braço da cascata inflamatória, o mais importante, mas eu não paro o outro. Quando eu bloqueio a fosfolipase, eu paro a cascata inflamatória inteira. Os fármacos que reduzem a ação dessa enzima, fosfolipase A2, então também são anti-inflamatórios. E concorda comigo que eles são anti-inflamatórios mais ou menos potentes que os ANES, que é essa turma aqui? Ó, pode falar. Eles podem ser mais, porque além de impedir os leucotrienos, eles vão impedir também as prostaglandinas e prostaciclinas. Vai parar a produção de tudo. Eles são muito mais poderosos. Os anti-inflamatórios que bloqueiam a ação da fosfolipase, eles são chamados de anti-inflamatórios esteroidais. Esses aqui, que bloqueiam apenas a COX, são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais. Só para vocês conhecerem, esses são os esteroidais que a gente usa, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais inibem a ação da fosfolipase A2 e são anti-inflamatórios muito poderosos. São todas os anti-inflamatórios derivados do cortisol. A hidrocortisona, a prednisona, prednisolona, triacinolona, dexametasona, betametasona, budesonida, fluticasona, beclometasona. Todos esses fármacos são anti-inflamatórios esteroidais, bloqueadores da fosfolipase A2. Nós veremos eles na próxima aula. Poderosos anti-inflamatórios e também capazes de bloquear toda a cascata inflamatória. Os anti-inflamatórios não esteroidais, essa turma aqui, só bloqueia a COX, bloqueia esse braço da inflamação, são muito efetivos, tá? Mesmo assim, eles são muito efetivos anti-inflamatórios para as inflamações em quase todos os tecidos. Eles perdem eficácia nos pulmões, porque eles não bloqueiam a produção de leucotrienos, e aí nos pulmões os leucotrienos são um grande problema, porque promovem broncoconstrição. Dúvidas? Dúvidas ou não? Então vamos lá. Um dos objetivos de uma aula de farmacologia bem-sucedida é primeiro que o aluno entenda o mecanismo de ação dos fármacos. Então, para isso, vocês precisam entender fisiopatologia. Precisam entender como se dá a inflamação e quais são as substâncias que protagonizam o processo inflamatório. Então, agora, eu espero que vocês já saibam que para barrar uma inflamação aguda, eu preciso medir as ações da histamina. Por isso, eu uso anti-histamínicos. Para barrar uma inflamação crônica, eu preciso parar a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Por isso, eu tenho duas opções. Ou eu bloqueio a COX, impedindo que o ácido araquidônico seja convertido em prostaglandinas e prostaciclinas,
ou eu bloqueio a fosfolipase A2, impedindo que ácido araquidônico seja produzido. E sem ácido araquidônico, a COX não terá material para ela produzir prostaglandinas e prostaciclinas. Na falta dessas substâncias, a vasodilatação regride, a dor diminui e a febre diminui, com efeitos anti-inflamatório, analgésico e antitérmico ou antipirético. Antipirético é a mesma coisa que antitérmico. Ok? Esse é o primeiro objetivo da aula. O segundo é apresentar para vocês a classe, né? Quem são os anti-inflamatórios não esteroidais? Nós vamos ver os primeiro e depois vamos ver os anti-inflamatórios esteroidais. Quem são os não esteroidais? Ácido acetil salicílico, clássico, né? O famoso AS da Bayer, um medicamento histórico, né? Ele é extraído da casca de uma árvore e modificado em laboratório, gerando ácido acetil salicílico. Foi, durante muitos anos, um dos medicamentos mais populares do mundo. Só tinha ele como anti-inflamatório. Depois foram descobrindo outras substâncias. Quero que vocês se atentem para o fato de que eu coloquei aqui apenas as mais populares, tá? Mas existem outras no Brasil. Então, ibuprofeno é um dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas, além do ibuprofeno, no mesmo grupo dele, quimicamente parecidos com o ibuprofeno, eu tenho naproxeno, tenho cetoprofeno, tenho flubiprofeno, tenho outros profenos, tá? O ibuprofeno é só o mais popular. Indometacina, um anti-inflamatório não esteroidal pouco usado, ele tem mais uso na gota. Diclofenaco, famosíssimo no Brasil, né? O medicamento de marca mais conhecido, que é o medicamento de referência, é o Cataflam. Então, a gente usa muito na infância o Cataflam gota, solução oral para inflamação de garganta. Então, toda mãe conhece aí o Cataflam. É um anti-inflamatório não esteroidal. Além dele, além do diclofenaco, tem o aceclofenaco. Meloxicam, a classe aí o grupo dos oxicans, são medicamentos menos conhecidos, mas bastante interessantes. Vamos descobrir daqui a pouco por quê. O meloxicam, o tenoxicam, o piroxicam, tem alguns oxicans no mercado brasileiro, tá? Meloxicam é só o mais conhecido. Celecoxib também, do grupo dos coxibes. Além dele tem eterecoxib e alguns coxibes que ainda não chegaram no mercado brasileiro. E, por fim, nimesulida. Nimesulida é muito popular no Brasil, mas já põe uma ressalva aí, tem problemas. Eu não quero formar odontólogos que prescrevem nimesulida para os seus pacientes, pelo amor de Deus. Se eu tiver morrido, eu vou revirar no túmulo. Se eu estiver vivo ainda, eu apareço lá no seu consultório, chutando a porta e já falando, o que é isso? Assistiu aula? Não. Por que está prescrevendo nimesulida para os seus pacientes, sendo que você tem outras opções mais seguras? Eu não vou dizer qual daqui a pouco a gente vai falar da nimesulida. Antes disso, eu quero falar para vocês sobre dipirona e paracetamol. Desmistificar um erro que muita gente comete. Dipirona e paracetamol são dois fármacos distintos, mas ambos acabam enquadrados dentro da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Porque eles bloqueiam COX. Se bloqueia COX-2, entra na classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque todos eles bloqueiam COX. Só que dipirona e paracetamol têm um problema, eles são fraquíssimos inibidores de COX. Então, eles praticamente não interferem na produção de prostaglandinas e prostaciclinas no tecido inflamado. Então, não posso dizer que dipirona e paracetamol tenham efeito anti-inflamatório significativo, tá? Porque eles são fracos inibidores de COX. Então, cuidado para não fazer confusão. Eles estão no grupo dos anti-inflamatórios? Estão. Por quê? Simplesmente porque bloqueiam COX. Só que eles são anti-inflamatórios, de fato? Não. Porque bloqueiam o COX muito fracamente, a COX-2. Tá certo? Por isso, esses dois medicamentos não devem ser usados com finalidade anti-inflamatória. Eu estou com inflamação de garganta. Tomar dipirona
É uma boa ideia? Não, não vai combater minha infecção de garganta. Ou paracetamol? Não. Ah, professor, mas melhora. Esse é o grande erro dos leigos, tá? Melhoram, gente, porque esses dois medicamentos são fortes. Fortes não, são eficientes analgésicos. Então, eles inibem a dor. Então, você está ali com uma infecção de garganta, doendo para engolir, você toma essas medicações, a dor, o desconforto diminui. E as pessoas entendem o seguinte: nossa, melhorou com a inflamação. Não, não, não. A inflamação continua a mesma. O que diminuiu foi a dor. E você tem uma falsa sensação de melhora porque você está sob o efeito analgésico deles. Então, cuidado. Esses medicamentos têm finalidade analgésica. Eles não combatem o meu processo inflamatório. Muitas vezes eu sinto uma melhora quando eu tomo eles, não é porque a dor está inibida. O mecanismo pelo qual eles inibem dor é controverso. Nós ainda não temos certeza sobre qual é o mecanismo analgésico da dipirona e do paracetamol. Por hora, nós sabemos que eles têm um efeito analgésico interessante, mas significativo, mas nós não conhecemos esse mecanismo. Então, cuidado, tá? Se eu quero um efeito anti-inflamatório, dipirona e paracetamol não vão resolver o meu problema. Se o meu objetivo é buscar apenas analgesia, eu estou com uma cefaleia, por exemplo, uma dor de cabeça que não é de origem inflamatória. Ok, dipirona e paracetamol podem ser adequados porque são analgésicos, vão reduzir essa cefaleia, essa dor de cabeça. Entendido essa parte aqui sobre dipirona? Agora nós vamos falar de fato sobre os demais anti-inflamatórios não esteroidais, essa turma aqui, e que de fato é anti-inflamatório. De fato tem poder anti-inflamatório. Quem são esses fármacos? Eu já apresentei aqui para vocês. E aí, uma notícia ruim. Esses fármacos, gente, eles não são seguros. Lembra que eu disse que um fármaco ideal deve ser seguro, eficaz e seguro? Eficaz, eles são anti-inflamatórios, mas não são seguros. E aí, eu sempre levanto uma polêmica nas minhas aulas. Eu acho esses medicamentos, eu acho um grande erro no nosso país, que esses medicamentos sejam de venda livre. Porque o fato de ser venda livre, de você comprar ele com a mesma facilidade que você compra balas, refrigerantes, produtos de higiene, passa à nossa população a impressão de que eles são inofensivos. Que pode tomar 2, 3 comprimidos, que a dipirona está escrito lá 30 gotas, mas eu posso pingar 60, 90, porque, afinal de contas, não tem nenhuma dificuldade de comprá-los, então eles não devem ser tão assim, certo? Errado. Esses medicamentos, especialmente na nossa região, podem provocar reações adversas graves e até mesmo a morte. Eita! Qualquer medicação, gente, que corre o risco de provocar morte, ela não pode ser de venda livre de jeito nenhum. Qualquer medicação com reação adversa grave, né, ou intensa e frequente, ela não pode ser de venda livre. E esses são. E por isso a nossa população acaba induzida ao erro. Vamos lá. Então, tem um melhor que os outros? Vocês vão perceber que todos esses medicamentos oferecem algum risco à nossa saúde, alguma reação adversa perigosa. Tem o pior de todos, nimesulida. Tem um bastante perigoso, os coxibes, para um determinado grupo de indivíduos. E tem os que podem provocar menos mal e os que podem provocar mais mal. Então, aqui, na farmacoterapia do anti-inflamatório não esteroidal, nós não estamos escolhendo o melhor. Infelizmente, no processo de escolha para o nosso paciente, nós vamos escolher o menos ruim, tá? Porque todos são ruins. Não tem uma escolha segura, que não vai me provocar reações adversas importantes. Todos provocam, uns mais, outros menos. A nimesulida, eu não vou dizer qual é a reação dela,
E se vocês repararem na apostila de vocês, tem uma atividade justamente para vocês pesquisarem sobre a nimesulida. Vocês vão ler no enunciado e vão descobrir que essa medicação nunca foi aprovada para comercialização em diversos países do mundo. Chegar numa farmácia nos Estados Unidos e pedir nimesulida, o farmacêutico vai dizer para você, eu não conheço essa substância. Fala, mas como não? Lá no Brasil é tão popular. Ele vai dizer, eu não conheço essa substância. Nunca foi vendida aqui. Nunca tive isso na minha farmácia, na minha drugstore, né? E nunca teve mesmo, porque ela não é liberada lá. Nem no Japão, nem no Canadá. Olha que péssima notícia, né? Austrália, olha os países. Não é país subdesenvolvido, né? Na Europa, ela é vendida, mas a recomendação na Europa é que ela nunca seja a primeira escolha do tratamento anti-inflamatório. Você use outros, e só usar ela se os outros não funcionarem. Vocês vão escrever no Google assim, nimesulida e toxicidade. Vão aparecer artigos e informações para vocês sobre a toxicidade da nimesulida. E vocês vão descobrir que ela é bastante perigosa para um órgão específico do corpo. E que o uso dela constante em altas doses pode provocar um problema de saúde grave e até mesmo fatal. A nimesulida, na opinião deste professor aqui, se fosse minha decisão, ela seria retirada do mercado brasileiro. Ela não teria autorização de uso no mercado brasileiro. Os coxibes, eu vou contar qual é o problema. Alguns indivíduos com propensão a formar trombos podem ter um aumento na formação de trombos quando usam coxibes, como o celecoxib. Eles são, uma outra desvantagem deles é que eles são os mais caros anti-inflamatórios do mercado. Disparado, os mais caros. O nimesulida é o mais barato. O Primoxib é o mais caro. E por que ele é tão caro? Porque ele é um medicamento mais novo. Só que em alguns indivíduos foram relatados casos de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral isquêmico pela formação de trombos. Então, indivíduos que têm uma propensão à trombose podem ser prejudicados pelo uso de celecoxib, pelo uso desses coxibes em geral. Tá? Então, esses medicamentos acabaram sendo proibidos também em vários locais do mundo. Mas lembra, né? Nós não vivemos em um país sério. O Brasil não é um país sério e nossas agências que deviam nos proteger desse tipo de produtos, elas acabam sofrendo influências políticas. Então, no Brasil, nimesulida não só é o medicamento mais popular dentro dos anti-inflamatórios, é possivelmente o mais popular e também o mais barato, o que o torna mais popular nas classes mais pobres. Já o celecoxib, como é o mais caro, é talvez o mais popular nas classes mais abastadas, que gostam de comprar a medicação mais cara, gostam no geral, né, de comprar produtos mais caros, porque entendem que estão comprando o melhor. Esse é um raciocínio que funciona na maioria das vezes, mas não aqui. Tá? Aqui o celecoxib não é necessariamente o melhor, porque tem esse risco cardiovascular importante, que o fez, inclusive, sair de alguns mercados mundo afora. Aqui no Brasil, não pensem que todo mundo que toma isso aqui vai ter esse problema de trombose, não, tá? Isso é específico de alguns indivíduos que vão ter essa resposta genética, uma maior propensão a desenvolver trombose. O problema é, você sabe se você é um desses indivíduos? Não sabe, né? Você toma e descobre depois. E aí já pode ter tido uma reação adversa muito grave, como um infarto no miocárdio, ou um problema cardiovascular importante. Se vocês repararem, os anti-inflamatórios que eu listei aqui, o grupo do ibuprofeno, da gametacina e do ácido salicílico, está escrito neles assim, COX-1, estão marcados em laranja. E os grupos, e os que eu marquei em amarelo, inclusive a nimesulida e o celecoxib, mais os oxicans, como meloxicam, piroxicam, pemoxicam, e o diclofenaco e o aceclofenaco, eles são medicamentos que a gente chama de COX-2 seletivos. Olá, professor, como assim COX-1 e COX-2? Você só falou da COX-2, a ciclooxigenase 2, que é inflamatória. Ok, só falei dela. Agora eu vou falar da A1. Quem é a A1, gente? A A1 é uma enzima
uma ciclooxigenase também, muito parecida com a 2. Mas, diferentemente da 2, ela não é inflamatória. Ela é produzida por tecidos do nosso corpo. Então, nós temos tecidos do nosso corpo que produzem uma COX, a COX-1, muito parecida com a 2, que é a inflamatória, mas com funções diferentes. Vamos a elas. Um tecido que produz COX-1 é o estômago. O que a COX-1 faz no estômago, gente? O que toda COX faz? Ele pega ácido araquidônico e produz prostaglandinas. É a função de COX. Pegar ácido araquidônico, ácido araquidônico, e produzir prostaglandinas. Então, o que a COX-1 no estômago faz? Pega ácido araquidônico, produz prostaglandina, e essa prostaglandina estomacal, ela tem uma função. Ela ajuda a produzir o muco gástrico, o muco alcalino. E esse muco é o muco que protege o estômago da acidez estomacal. Vocês lembram de fisiologia? O que acontece com o estômago se a produção desse muco for bloqueada? Quem se lembra? Vai dar muita queimação. Isso, o ácido gástrico, no ponto em que a parede estomacal estiver desprotegida do muco, sem muco, o ácido gástrico vai atacar esse ponto e vai provocar uma queimadura ácida no epitélio do estômago. Isso vai gerar uma inflamação, a gastrite, e uma sensação de dor em queimação. Se essa ferida se aprofundar, começar a ter sangramentos, eu vou ter hemorragias gástricas e vou ter uma úlcera péptica, né? Uma ferida profunda na parede do meu estômago. Olha só, gente. Infelizmente, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, que eu acabei de apresentar para vocês, são excelentes bloqueadores de COX-2, portanto, param a inflamação, mas, infelizmente, também se ligam a COX-1. E inibem a COX-1 do mesmo jeito que inibem a 2. Descreve para mim, gente, qual é a consequência de eu tomar uma medicação que inibe a COX-1 estomacal, prima da COX-2 inflamatória. Qual é a consequência? Eu posso parar de produzir, né, o muco e levar a gastrite. Exato. Vou parar de produzir o muco, porque eu paro de produzir essa prostaglandina e é ela que estimula a produção do muco. Sem muco, a parede do meu estômago fica desprotegida e eu posso ter gastrites ou até mesmo ulcerações com hemorragias gástricas. E Professor, Oi. e se fizer o uso da ranitidina que faz essa proteção na parede estomacal? Vamos a isso. Eu estou falando com prescritores e eu quero formar os prescritores conscientes. O que é um prescritor consciente? É um prescritor que sabe que todas as vezes que ele prescrever um anti-inflamatório não esteroidal por um período prolongado, de dias, de semanas, o que ele tem que ter em mente? Que esse anti-inflamatório não esteroidal que ele prescreveu vai bloquear a COX-1 estomacal e atrapalhar a produção de muco, e que muito provavelmente esse seu paciente vai ter desconforto gástrico, porque o ácido gástrico vai atacar as paredes do estômago. Um prescritor consciente, ele sabe que se o anti-inflamatório é necessário, paciência, tem que tomar diclofenaco 5 dias? Tem. Tem que tomar meloxicam 10 dias? Tem, paciência. Se ele precisa tomar, eu já sei que uma reação adversa vai acontecer no estômago, um efeito indesejado lá no estômago. Eu estava tomando, no caso de vocês, para uma inflamação na gengiva. Então, meu sítio de ação é a gengiva. Um efeito no estômago é uma reação adversa medicamentosa, fora do sítio de ação e indesejável. Quando eu, prescritor consciente, sei disso, eu vou prescrever o meu anti-inflamatório, eu já sei que vai bloquear a COX e vai atrapalhar a produção de muco. O que eu posso fazer nesse período? Eu posso associar na minha prescrição do anti-inflamatório não esteroidal uma medicação para reduzir a produção de ácido gástrico. Porque se o meu estômago estiver menos ácido,
o dano à parede será menor, e assim eu posso evitar uma gastrite ou até mesmo uma ulceração com hemorragia gástrica. Ah, professor, mas um paciente vai tomar por 5 dias um anti-inflamatório e pode ter uma úlcera com hemorragia gástrica? Você não está exagerando, não? Para alguns pacientes, estou. Tem paciente que vai tomar 10 dias essas medicações e não vão chegar a esse ponto. Tem paciente, gente, que pode desenvolver ulceração gástrica com uma dose. Um dia de tratamento. Lembra da idiosincrasia que eu falei com vocês? Somos geneticamente diferentes e respondemos geneticamente diferente às substâncias externas. Mas a longo prazo, vai ser muitíssimo raro vocês encontrarem um indivíduo que faça uso de anti-inflamatório não esteroidal por longos períodos sem relatar queimação, azia, desconforto gástrico. Muito, mas muito raro, tá? Essa vai ser uma reação adversa quase que preponderante aí do uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente em altas doses. Por isso, o prescritor consciente, racional, ele prescreve um anti-inflamatório e, para proteger a mucosa gástrica desse indivíduo, ele vai dizer, olha, enquanto estiver tomando o seu anti-inflamatório, você vai fazer o uso dessa segunda medicação, que é para reduzir o seu desconforto gástrico, para reduzir a produção de ácido. Aí nós temos como opções, né? Medicações do grupo da ranitidina, não é só ela, tá? Ainda existe a famotidina, a ranitidina e a nizatidina, ou medicações do grupo dos prazóis. Nós temos o omeprazol, o mais barato deles, mas também tem lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, tem outros prazóis. Ok? Entendido, gente, que o uso dessas medicações, inclusive em períodos relativamente curtos, 1, 2, 3, 4 dias, pode provocar intenso desconforto gástrico, gerar gastrites e até mesmo ulcerações, hemorragias gástricas. E dependendo do volume dessa hemorragia, ela pode me gerar um outro problema, que é uma anemia, por perda desse sangue aqui dentro do meu estômago. Ou então pode me gerar um grande susto, né? Começa a perceber sangue no vômito ou nas fezes, vou gastar um dinheirão fazendo endoscopia e colonoscopia para ver se isso não é um câncer, se é uma gastrite, uma esofagite, uma duodenite. Então ainda gasto dinheiro. Então cuidado, tá? Farmacologia é sempre um cobertor curto. Você toma para resolver um problema, mas se usar de forma irracional, vai gerar outro. Os anti-inflamatórios são ótimos para mostrar isso. Eu nem conseguiria dizer para vocês em números a quantidade de brasileiros padecendo de problemas estomacais, gastrites e ulcerações com hemorragias gástricas medicamentosas, ou seja, provocadas pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, sem o uso do protetor gástrico. Nós farmacêuticos como eu, estão acostumados a receber em farmácias prescrições de anti-inflamatórios em dose alta, por longos períodos, sem associação de um protetor gástrico na prescrição. E aí a gente precisa fazer essa indicação para o paciente. O que nem é correto, tá? Porque essas medicações são, elas demandam prescrição. Então, muitas vezes o farmacêutico tem que pedir para que o paciente volte no médico e peça para que ele acrescente na receita o protetor gástrico, o que é mais um trabalho para o paciente. Eu espero hoje ter formado prescritores de anti-inflamatórios não esteroidais que saibam da necessidade da prescrição conjunta do protetor gástrico apenas durante o período de uso do anti-inflamatório. 5 dias de anti-inflamatório, 5 dias de omeprazol. 10 dias de anti-inflamatório não esteroidal, 10 dias de ranitidina. Tá? Parou o anti-inflamatório, para o uso do protetor gástrico. Ok com essa primeira parte? Ó, já vimos que nimesulida tem probleminhas que vocês vão estudar, e por isso ela é a minha última escolha. Celecoxib tem 2 probleminhas, preço e essa possibilidade de gerar problemas cardiovasculares.
E aí você me fala que, mas professor, você escreveu que um são COX-1 e o outro são COX-2. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer, gente, que esse grupo em laranja, eles têm maior afinidade pela COX-1 do que pela 2. Isso é bom ou ruim? Eles inibem mais a COX-1 do que a COX-2. Bom ou ruim? Ruim, Por quê? Ruim. porque são eles que inibem a produção de muco do estômago. Vocês entendem que quando eu tomo um ibuprofeno, por exemplo, eu estou bloqueando mais a minha COX-1 do estômago, atrapalhando a minha produção de muco, do que propriamente a minha COX-2, para tratar a minha inflamação. Então, são grupos de anti-inflamatórios não esteroidais com um perfil de reações adversos, especialmente gástricas, muito intensos. Já diclofenaco, meloxicam, celecoxib e nimesulida são preferencialmente bloqueadores de COX-2. Cuidado, cuidado, cuidado. O meu anti-inflamatório ideal seria um fármaco que bloqueasse apenas a 2 e não se ligasse em quem, gente? Na COX-1. Esse anti-inflamatório não existe. Não existe ainda no mercado. Ele é o sonho da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, um objetivo ainda não alcançado. O que eu já tenho são esses medicamentos aqui que têm uma preferência por ligar em COX-2, ou seja, eles ligam mais na 2, que é o meu alvo farmacológico, e são, portanto, bons anti-inflamatórios, e ligam menos na 1. Então, teoricamente, eles têm menos efeitos gástricos, menos reações adversas. Menos. Significa que eles não se ligam na COX-1? Se ligam, sim. Eu tô velho, faço muita atividade física, eu vivo machucado. Aí eu tô sempre tomando meloxicam, que é o meu anti-inflamatório de escolha. Ou diclofenaco, que eu também costumo usar. Teoricamente, eles são preferencialmente bloqueadores de COX-2, o diclofenaco e meloxicam. Então, eles deveriam ter menos efeitos sobre o estômago, já que eles se ligariam menos a COX-1. Eu vivo tendo queimações, quando eu não uso ranitidina e omeprazol. Eu tomo eles e ainda assim eles atrapalham a minha produção de muco e eu sofro com queimações. Então, gente, cuidado, não é porque eles são, na teoria, mais propensos a se ligarem na 2 do que na 1, isso não quer dizer que eles são perfeitos e que eles são seguros ou que eles não provocam efeitos gástricos. Provocam, sim, sim, sim. Mas tem uma vantagem em relação aos que bloqueiam mais a COX? Claro que tem, né? Uma vantagem por terem um efeito mais intenso na COX inflamatória do que na COX constitutiva, na COX constitutivamente produzida pelo estômago, ou seja, constantemente produzida pelo estômago. Como a nimesulida eu descarto? Vocês vão descobrir por quê. O celecoxib é caro e eu tenho esse risco de trombose, eu acabo dando uma preferência para o uso dos fenacos, né, como diclofenaco, aciclofenaco, dos fenacos ou dos oxicans, meloxicam, peroxicam. Esses são meus fármacos de primeira escolha. Significa que eu não possa usar esses daqui? Posso, são excelentes anti-inflamatórios também. Qual que é a regra geral para escritores para eu prescrever esses medicamentos? Eu vou descartar a nimesulida, eu vou ser muito cuidadoso com os coxibes, especialmente se o meu paciente tem histórico de trombose, eu nem vou prescrevê-los. Desses demais aqui, eu posso dar uma preferência para esses dois, que são COX-2 seletivos. Posso também fazer o uso dos profenos? Claro que posso, mas a regra geral é, independente de qual deles você escolher, porque todos têm potências anti-inflamatórias parecidas, a regra geral é usar pelo menor tempo possível, na menor dose possível. A dose está prevista em bula, o tempo não está, normalmente. Vocês vão, por exemplo, dar uma inflamação na gengiva, vão prescrever para o paciente aí alguns dias, até 2, 3, 4 dias, melhor, ou você fala para ele, olha, vai tomando um por dia, no caso do meloxicam, por exemplo, do diclofenaco, um por dia.
Percebeu que a inflamação melhorou? Para. Não passar de 10 dias, por exemplo, não uma semana, ou se for passar, prescrever por esse tempo mais tarde, sempre com o protetor da mucosa gástrica junto, com o inibidor gástrico. Dúvidas para a gente poder ir para a parte final da aula? Nenhuma duvidazinha? Não. Então vamos para finalizar. Olha, além do estômago, uma outra célula do corpo produz COX-1, a COX constitutiva. Que célula é essa? Na verdade, são pedaços de células, as plaquetas. O que as plaquetas fazem com COX-1? A COX-1 da plaqueta pega o ácido araquidônico, AA, ácido araquidônico, e converte o ácido araquidônico em tramboxanos. Se vocês lembrarem aqui do desenho anterior, ó, toda COX produz tramboxanos, e o tramboxano está relacionado a quê? Ativação de plaquetas. As plaquetas ativadas se agregam e formam e levam à coagulação do sangue. Então vamos lá. Quando a COX-1 ativa, converte ácido araquidônico e tramboxanos na plaqueta, as plaquetas se ativam e elas formam trombos. O que são trombos? Estruturas formadas por fibrina, uma proteína adesiva, e plaquetas. Ou seja, o sangue se solidifica num ponto, graças à união de fibrina com plaquetas ativadas. E por que as plaquetas se ativaram? Porque a COX-1 produziu tramboxano, e o tramboxano é um ativador de plaquetas. Qual a importância de eu formar trombos, gente? É porque meus vasos sanguíneos podem se romper. E no ponto em que eles romperam, o sangue começa a extravasar. Para dentro do meu corpo, numa hemorragia interna, ou para fora do meu corpo, numa hemorragia externa. Esse sangramento vai levar à morte se ele não for interrompido. Por isso que formar trombos é muito importante, porque eles bloqueiam, eles inibem o sangramento, a hemorragia. Então, quando uma plaqueta se ativa, graças à produção de tramboxano, ela agrega, o que é agregar? Uma plaqueta se liga na outra, se junta, formando uma massa. A fibrina vem, amarra esse grumo de plaquetas e forma na parede do vaso um tampão, literalmente um remendo provisório para parar o sangramento. E é assim que nós estancamos os nossos sangramentos. Mas, como vocês já devem ter percebido, os anti-inflamatórios não esteroidais, todos eles, também se ligam em quem? Na COX-1. Qual o problema, gente? De eu tomar um diclofenaco, meloxicam, ibuprofeno, uma nimesulida e ele bloquear a minha COX-1 na plaqueta agora. Qual vai ser a consequência? Descreve para mim. Sangramento, hemorragia? Claro, professor, está escrito aí, né? Mas eu quero que vocês pensem nisso. Ó, que se a COX-1 estiver bloqueada, a plaqueta não produz tramboxano, então ela não se ativa. Se ela não se ativar, eu não formo trombo. Ou seja, eu não consigo estancar hemorragias. Então, o bloqueio de COX-1 nas plaquetas inibe a formação de trombos, aumentando a chance de ocorrer hemorragias. É por esse o principal motivo que eu disse para vocês que se eu fosse o responsável lá na Anvisa por regular a liberação desses medicamentos, eles, na nossa região, no nosso país, não seriam medicamentos de venda livre. Por quê? Porque o Brasil, particularmente o Brasil, tem uma doença endêmica que ocorre o ano todo, mas ela tem surtos no período chuvoso, mas ocorre o ano todo. Então, mesmo na nossa região, que tem uma época seca, ainda assim ela continua ocorrendo, diminui o número de casos, mas ela continua ocorrendo. E na época chuvosa, ela tem surtos. Essa doença é uma doença de cunho hemorrágico, que a gente conhece como dengue.
Por que a dengue? Por que a dengue é hemorrágica? Porque um paciente com dengue ele tem um número de plaquetas reduzido. O vírus da dengue prejudica a produção de plaquetas. Então, o número de plaquetas de uma pessoa acometida pelo vírus infectada pelo vírus da dengue, o número de plaquetas dessa pessoa diminui bastante. Então, esses indivíduos eles já têm uma dificuldade de inibir sangramentos, porque ele tem pouca plaqueta. Tanto que um sinal da dengue é que a gente fica com a pele toda pintadinha de vermelho. Cada pintinha daquela vermelha é um ponto hemorrágico. É um ponto em que está tendo sangramento porque a gente não tem plaqueta, está com pouca plaqueta, então não forma trombo. Aí o sangue acaba extravasando. Aquele que a gente chama de rache cutâneo, que são as pintinhas vermelhas, são pontos hemorrágicos. Ou seja, os sangramentos estão acontecendo. Só que eles podem se descontrolar completamente se o indivíduo estiver usando o anti-inflamatório não esteroidal. Por quê? Porque na dengue o indivíduo já está com pouca plaqueta. As poucas que restaram, se eu tomar anti-inflamatório, ele vai bloquear a COX e as poucas plaquetas que restaram no paciente com dengue não irão se ativar. Esse paciente, gente, ele tem a coagulação sanguínea bloqueada de forma muito significativa, porque ele tem pouca plaqueta por conta da dengue, e as poucas que tem, que sobraram, não estão se ativando por culpa do anti-inflamatório não esteroidal. Esse paciente vai acabar evoluindo para um quadro de dengue hemorrágica, que é fatal. Eu também não saberia dizer o número, mas eu posso garantir para vocês que é um número assustador de pessoas no Brasil que morrem todos os anos de dengue hemorrágica provocada pela medicação anti-inflamatória não esteroidal. Porque a dengue, gente, ela já não chega no seu organismo se anunciando como dengue. Não fica escrito na sua testa, estou com dengue. Muitas vezes ela começa como um mal-estar, uma febre, uma dorzinha nas juntas. Qual a medicação que você tem para tratar dor, febre? Você acha que é de origem inflamatória? Qual a medicação que você tem lá na sua casa? Prontinha para ser usada. Cada um de vocês tem uma dessas daqui, ó. Você corre lá e toma. Só que nesse mal-estar seu não era uma inflamação comum. Essa sua dor nas juntas não era gota. Essa sua febre não era uma gripe. Era o início de uma dengue. E lá estava você usando o anti-inflamatório. Aí a dengue por si só vai reduzir o número de plaquetas no seu corpo. O anti-inflamatório que você tomou vai bloquear as demais. Você vai acabar evoluindo com um quadro de dengue hemorrágica, que é uma doença que pode evoluir para o óbito, né? Uma doença que pode ser fatal. Tá certo? Ah, professor, se eu tomar os que bloqueiam preferencialmente COX-2, diclofenaco, meloxicam, celecoxib, se eu tomar um deles, eu não vou ter problemas? Claro que vai. Vou dizer para vocês que eles são só preferencialmente ligantes de COX-2, mas eles também vão se ligar na COX-1 da plaqueta? Vão. E eu posso fazer isso numa pessoa com dengue? De jeito maneiro. Por isso, gente, os únicos medicamentos indicados para se usar na dengue, para reduzir a febre provocada pela dengue, são dipirona e paracetamol. Por quê? Porque são fraquíssimos bloqueadores de COX. Tanto da COX-1, da COX-2, quanto da COX-1. Então, eles não interferem na agregação plaquetária. Então, na dengue, para reduzir a febre, dipirona e paracetamol. Outro anti-inflamatório não esteroidal de forma nenhuma, porque esses aqui são poderosos bloqueadores de COX, tanto 2 quanto 1. Ibuprofeno nem pensar, né? Mais bloqueador de 1 do que de 2, então ele vai inibir a agregação plaquetária intensamente e pode te levar a um quadro de dengue hemorrágica. A gente vai, na próxima aula, ver anti-inflamatórios esteroidais e antialérgicos para fechar o nosso primeiro trimestre, tá bom? Os anti-inflamatórios esteroidais, derivados do cortisol, eles também são usados no tratamento das alergias mais graves, das alergias crônicas. Enquanto que as alergias agudas, que são processos inflamatórios agudos,
eu vou tratar com antihistamínicos, porque lembra que o grande protagonista da vasodilatação na fase aguda é a histamina. Então, na próxima aula, anti-inflamatórios esteroidais e antihistamínicos. Dúvidas? Gostaram? Entenderam? Essa é uma aula muito importante para futuros prescritores de anti-inflamatórios não esteroidais.